Ora, bom dia, meus amigos. Bem, não tenho tema para hoje. É a estupidez habitual das redes sociais, não tenho muita paciência. Vi aqui um videozinho do Santana Lopes a apontar como jornalista e sugeriu-me um bocadinho um tema. Sim, não digo que não. E o pessoal das redes sociais sempre a bater muito na esquerda e tal, coisa que eu discordo muitíssimo. A esquerda deu-nos muitas coisas boas, inclusive os comunas, mas eu não sou capaz de acompanhar, porque o que eu vi nas redes sociais e o que eu vejo na política dos editores e as redes sociais, hoje em dia, é quem determina os atores políticos. Boa sorte, sim senhor, boa sorte, porque as redes sociais é o povo representado diretamente. Nem a Grécia Antiga fez essa barbaridade. A Grécia Antiga tinha uma representação direta em termos de democracia participativa do cidadão. Ou seja, era do pessoal, enfim, um bocadinho mais refinado intelectualmente. Não era o pedreiro e a sopeira. Nas redes sociais, os pedreiros e as chopeiras têm a mesma voz que o professor catedrático. Boa sorte. Boa sorte indeed, como se diz no registro anglófono. Bem, é uma mistura, mas perceberam. Por isso, eu vi aqui as tareias habituais que nas redes sociais é dado à esquerda, coisa que eu discordo. A esquerda, os senhores trabalham em países capitalistas onde o comunismo ou a esquerda nunca teve qualquer premisância, onde os sindicatos não têm poder nenhum, onde os direitos laborais, estou a falar de democracias plenas, onde os direitos laborais são pequenos. Um excelente exemplo é os Estados Unidos. Os senhores vão ver os direitos que os senhores têm como empregados nos Estados Unidos. Vão ver, até para ir de férias é preciso ter uma tese de doutoramento. Atenção, ser-se empregado nos Estados Unidos é uma coisa catastrófica. Ganham dinheiro, como é evidente, mas trabalham que nem os escravos e os direitos laborais são quase nulos. Não têm direitos quase nenhums, quer dizer, são despedidos com uma pina de primeira apanha. Têm de negociar as férias e para ter, enfim, umas férias decentes é muito difícil. Trabalho-se abaixo de cão. Porque, obviamente, o comunismo na América nunca teve expressão, não é? Nem os partidos de esquerda. Não há esquerda na América. O Partido Democrata, coisa que eu tentei explicar ao Alexandre Gazur, mas enfim, como as redes sociais é que sabem tudo, não vale a pena. Os doutoramentos são uns sotós. As redes sociais agora têm banido que são os catedráticos, estão a ver? Pronto, está bem. Boa sorte. Boa sorte. À vontade. Boa sorte, que o mundo está muito bem governado por, enfim, o pessoal que domina as redes sociais e que domina os países progressistas, que não são países progressistas, são países malucos. Houve uma altura que eram países progressistas, agora começaram a deixar mandar quem nunca mandou e quem nunca foi eleito para mandar, nem ainda hoje é eleito para mandar. Está a mandar porque existem, obviamente, mecanismos filosóficos subjacentes às instituições que não podemos dizer nada, não podemos discriminar, não podemos criticar estas pessoas, e estas pessoas, como são inimputáveis nos dias de hoje, os tais superpoderes, mandam por terem superpoderes, não por terem sido eleitos, nem por terem mais competência física ou intelectual, como foi a história da humanidade. E os senhores sabem de quem é que eu estou a falar, como é evidente, não é? Por isso, mas já não me apetece falar mais desse contexto, estou farto até aos olhos destes filhos da puta. Não se pode falar assim, né? Pois, imensa desculpa. Por isso, o que tenho a dizer é que, voltando ao assunto, o Santana Lopes tem um grande apertão a um jornalista, porque realmente os direitos laborais em Portugal existem e é muito difícil despedir-se, é muito difícil, tem férias decentes, tem o subsídio de férias, subsídio de Natal, isto e aquilo. Os senhores vão para os países capitalistas sem qualquer expressão de comunismo e de socialismo e vão ver, enfim, o arraso que não tem. Há uma opção entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, e entre a direita e a esquerda, coisa que eu nunca percebi. Eu tenho um coração de esquerda, como sabem, e um cérebro de direita, né, o Clemenceau,
quem não é de esquerda aos 20 anos não tem coração, quem não é de esquerda quem não é de esquerda aos 20 anos não tem coração, e quem não é de direita aos 40 anos não tem juízo, dizia o Clemenceau, né, que chegou a primeiro-ministro francês e foi ministro também anteriormente. E aqui as extremas direitas das minhas lives nunca foram de esquerda na vida deles, não foram sempre à direita e depois extrema direita, como é evidente. Se é bom ser-se de esquerda quando se é novo? Sim, porque somos idealistas, um mundo progressista, por isso é que o comunismo vendeu tanto a banha da cobra com os jovens. Claro, o comunismo está errado, está. Em termos filosóficos não, mas em termos económicos e em termos políticos não deu resultado. Só da China, mas mesmo assim a China não deixa de ser uma ditadura. Eu não me importo com democracias musculadas, à lá Singapura, desde que o Estado de Direito seja democrático. Isso é possível. Singapura, se tirar a prisão perpétua, a pena de morte e as chibatadas, tem um Estado de Direito decente? Tem. O problema é as molduras penais em Singapura, são muito duras, não são de um Estado de Direito decente, digno. Mas os países europeus, a maioria deles também têm prisão perpétua. Sim, tem. Está errado. Está completamente errado. Os Estados Unidos também têm pena de morte e são uma democracia não plena, mas são uma democracia obviamente bastante desenvolvida. Está errado, está errado. Estou-vos farto de dar a injeção capilar do Código Penal e do Código de Processo Penal. A não ser que os senhores acham que, como a extrema-direita eliminada, que os catáticos de direito penal alemão e todos os outros que andam há 500, 600, 700 anos a desenvolver isto, estão todos errados. Não é? É essa a questão. Onde é que, se nós nos queremos colocar numa evolução filosófica e jurídica do mundo, ou queremos pensar como os maluquinhos que estão numas fantasias à frente do seu computador, sou feiticeiro do Oz, aqui, enfim, manumador destas marionetas que são os meus alvos. Maluquinhos. Acabam na cadeia ou acabam com uma tela cervical. Se é o triângulo para a par se apanha a pessoa errada. Dir-me-ão. O Sandro Lopes teve razão em apertar com o jornalista. Teve razão em apertar com o jornalista, porque o jornalista tem, como dizia aquele senhor que era um quadro muito importante, era quase o número 2 do Álvaro Cunhal, quase. Esteve no Partido Comunista muitos anos, foi meu paciente muitos anos, como sabem, em Lisboa. Era um graúdo, mas muito graúdo do Partido Comunista, uma pessoa com muita piada. Muita piada. Muita piada, os comunistas têm muita piada. Mesmo comunista dos 4 estados, graúdo lá, muito próximo do Álvaro Cunhal, contou-me os segredos todos do Álvaro Cunhal, e sabe aquelas tricas todas. Eu, sabe o livro, eu é que não posso, né? Porque estas coisas são confidenciais, mas o que eu sei, está bem. E então, tenho muito mais simpatia pelos comunistas em Portugal do que pela extrema-direita em Portugal, muito mais. O salazarismo fez muito mais merda do que o comunismo, mas muito mais, a não ser nas colónias. Nas colónias o Salazar fez um excelente trabalho, reconheço que sim. Em Portugal continental, realmente os comunistas deram liberdade ao povo, deram direitos ao povo, deram sindicatos ao povo, deram os direitos laborais que o povo hoje tem. Se não fosse os comunas, por mais que me custe dizer, os seus não tinham subsídio de férias e subsídio de Natal e não era tão difícil de despedir como é em Portugal nos dias de hoje. Devem isso aos comunas. Basicamente só devem isso, de resto só fizeram as neiras, Nossa Senhora, como sempre. Mas lá nisso, isso foi bom. Os comunas realmente é mesmo o trabalhador, como dizia o Jónimo de Sousa. Mas a extrema-direita vê os comunistas como os americanos veem o Bin Laden e a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, quer dizer, estamos apresentados. Eu nem sabia, por acaso, nunca tinha visto, há coisas que eu descobri aqui nas redes sociais. Esse mundo nunca foi o meu, esse ódio fidegal pelos comunistas, nunca. Aliás, o meu pai lutou contra eles durante décadas e foi envenenado por eles pelo KGB, como sabem, e as anedotas do KGB e aquela história toda, o meu pai não era todo um fanático, mas a extrema-direita é fanática e a extrema-esquerda também é fanática, pronto, está bem.
Mas eu não tenho essa. Eu toda a vida estive rodeado de gente muito moderada. Todos os meus professores, tanto no registro clínico como jurídico como filosófico, é gente muito moderada. O Ricard Homem de Pontes, o Bian Homem de Pontes, entre a Melanie Klein e o Freire neste aspecto, o Ricard aponta entre o Heidegger e o Gadamer, o seu próprio Sr. Conselheiro, o Sousa Brito, heideggeriano, mas sempre a fazer ponto com o Gadamer, mas também com o Bentham, os debates que eu tinha com o Gonçalo Almeida Ribeiro na casa do seu conselheiro era fundamentalmente Pufendorf, von List, Kant, Sabine e por aí adiante. Eram os filósofos do direito e os filósofos do curso. O pessoal ficava todo engasgado, não sei onde é que sabia meter. Na altura, quando fazia os debates com o Gonçalo Almeida Ribeiro, citava o parágrafo. Ia buscar o livro, a página e o parágrafo. Estava mesmo ali a ir ao sangue. Depois foi esse mundo que eu tive rodeado durante toda a minha vida. Maluco sou eu, mas é que sou mesmo maluco de ir para as redes sociais fazer o contrário do que as redes sociais fazem com os intelectuais. As redes sociais tentam falar com os intelectuais nunca lhes dão crédito. Está bem, pronto, está bem, maluquinho, vai lá para a obra, pronto, acabou. Os intelectuais, no momento que falam com o povo desinstruído ou desequilibrado, pois é um burro olhar para um palácio, quer dizer que não é evidente. Dir-me-ão, porque é que foi para as redes sociais? Já expliquei aqui muitas vezes, não é? Eu estava aborrecido que o bicho tinha parado o mundo e o André Ventura despertou-me curiosidade. Mas realmente, voltando ao assunto, esse senhor do Partido Comunista dizia que havia duas profissões em Portugal que nunca tinham problemas, que eram os jornalistas e os juízes. E é verdade. Os juízes com muito mais simpatia minha, como sabem. Os jornalistas, sim, realmente são muito protegidos, devido também aos comunas, enfim, lhes terem dado tantos direitos laborais. Se eu gosto dos direitos laborais, por exemplo, de Portugal, sim, claro, como é evidente, não é? Portugal é um excelente país para viver. Eu voltava para Portugal se não fosse o frio. E volto para Portugal se for nomeado politicamente para uma coisa que eu gosto ou para a universidade, provavelmente como professor catedrático convidado. Provavelmente. Só aí. Mesmo assim vou pensar muito por causa do frio. Não gosto mesmo do frio. E dou-me muito mal com o frio. Muito mal. E é essa que é a questão. Os senhores têm que ver também o que é que vos faz feliz, não é? E este ano foi um ano de grande transformação para mim, porque eu nunca tinha sido exposto aos inimigos do meu pai, nem aos inimigos do meu avô, e pronto, e foi exposto, porque também me expus, não é? Publicamente. Nunca pensei eu que um canal de YouTube fosse prime time no domingo à noite, como se fosse a Rádio Deus Pereira, mas ao que parece o pessoal até enfim, simpatiza comigo. E então, obviamente que a democracia participativa das redes sociais, os padrões e os chanchos e as chupeiras, obviamente que não se pode esperar muito, não é, desse tipo de interação. Como o imundo amalodo, não é? O Pascal tinha razão, as pessoas que andam no esterco querem colocar os outros no esterco, é sempre assim. Por isso, voltando ao assunto, reconheço que a esquerda não é tão má como os meus confrades nas redes sociais dizem, nem de perto nem de longe. Eu sou de direita por motivos do movimento woke, fundamentalmente, e por motivos económicos. Eu sou profundamente neoliberal, no sentido clássico do termo, e sou conservador nos costumes, mas muito liberal na economia. Sou conservador nos costumes mais ou menos, e não sou conservador nos costumes como o Chega. Também não sou conservador libertário, não é? A bainha da cobra, como a menina Alice. Mas, pois, conheço bem esse pessoal. Eu sou conservador nos costumes, no sentido de que, em função dos... acho que nunca vos disse isto aqui, não me lembro, creio que não. Em função dos costumes não se pode governar. Freud foi brilhante nesse aspecto. As nossas orientações sexuais, as nossas visões da vida, culturais, éticas, libidinais, não devem determinar interferência com o Estado e com a sociedade. O André Ventura e o Chega querem fazer isso. Está errado.
A Bíblia deve ficar circunscrita ao registro teológico e também filosófico, se quiserem, mas o Estado não deve interferir, a religião não deve interferir com o Estado. Isso foi separado na Revolução Francesa e muito bem. O André Ventura, e eu vi deputados do Chega a aduzir a Bíblia como argumento em debates na televisão. Não, isso está completamente errado. Nem a Bíblia, nem o Corão, nem a Cabala, nem a Tora. Ou seja, os textos religiosos não devem interferir com a atividade política. Nem os textos religiosos, nem os textos sexuais. Textos, os scripts, como se diz na psicologia social, os scripts autopessoais, autopoéticos, como diria o Teubner, o filósofo do direito do Habermas. Eu só sou de direita porque vejo que os costumes, sou conservador de costumes nesse aspecto, que os costumes estão a querer mandar no mundo. Isso é perigosíssimo. Os costumes do movimento woke, a querer destruir os costumes fundamentalmente do macho alfa, fundamentalmente, que foi quem dominou, quem domina e quem dominará o mundo para sempre. Porquê? Mais competências físicas, mais competências intelectuais e mais competências adaptativas. Ou seja, o macho alfa, no reino animal ou no ser humano, tem competências adaptativas, ou seja, Darwin tinha razão, a seleção do mais apto, a adaptação ao meio, que estes liberais, que eu muito injustamente muito injustamente comparo com os hominídeos. Os hominídeos ainda eram animais vertebrados, eram umas bestas, mas eram animais vertebrados, os nossos ancestrais, os nossos ascendentes do ponto de vista genealógico. Não, eu devo colocar mais num registro de há 468 milhões de anos havia um ser vivo chamado Arandaspis, nunca me lembro do nome, Arandaspis, não me falha a memória, 468 milhões de anos, que foi o primeiro animal vertebrado que existiu. Um peixinho, o ascendente em termos genealógicos dos famosos tubarões, que foi o primeiro predador apex, com 400 milhões de anos. Atenção, o tubarão ainda é o mais antigo dos predadores em continuidade, 400 milhões de anos, enquanto que este Arandaspis era pequenininho e tal, com 468 milhões de anos. E a Terra tem 4 bilhões, atenção, o LUCA, o mecanismo unicelular, uma célula, a vida nasceu de uma célula que os biólogos chamam de LUCA, há 4 bilhões de anos, e há 400 milhões, o tubarão, desde às 400 milhões que o tubarão domina, e há 468 milhões de anos, o Arandaspis, bolas, é difícil dizer, foi o primeiro animal vertebrado, um peixe. Os brutos das redes sociais não têm coluna dorsal, não têm espinha dorsal, não são vertebrados. Eu não lhes devo chamar hominídeos, devo chamar pré-Arandaspis. Pré-Arandaspis, pode ser que aprenda a dizer o nome mais fácil. Isso para vos dizer que estas pessoas que não têm conhecimentos nenhuns, nem de cultura geral, nem de... quer dizer, nem vale a pena falar. O que é que eu estou aqui a fazer? Isto para vos dizer que as jornalistas, tal como os juízes, têm, voltando ao assunto, têm as suas subjetividades. E depois como este fanatismo imenso da religião, os costumes a quererem governar, o Chega e os partidos da extrema-direita também a colocar os costumes como governança do mundo. Perigosíssimo. Tanto à esquerda como à direita, os costumes, com quem é que a gente vai para a cama, o que é que a gente faz na nossa vida pessoal e profissional, em termos de costumes, é perigosíssimo. Isso é inquisição e polícia política pura. Mas pronto, é um mundo hoje político. Por isso é que eu também não estou muito interessado, vou ser sincero, eu estou muito bem com a liderança do Chega e eles gostam muito de mim, mas enquanto os beatos não serem do Chega, eu não tenho simpatia nenhuma com... vou-me chatear com eles, entende? Nunca me chateei porque, pronto, também nunca acertei nada, não é? Mas,
os beatos do Chega comigo e gosto mais dos comunas. Entendem? Porque os comunas são ateus e eu sou bom vivant e tal, mas o Bin Laden chamava o Bush o ateu internacional, não é? Se eu não sou ateu, mas sou agnóstico, mas quase ateu, quer dizer, os beatos do Chega causam muita periclitância, inclusive o André Ventura, gosto muito dele, mas aquela beatitude com a igreja faz mesmo lembrar o Salazar, por mais que me custe dizer, eu gosto tanto dele, como sabem, não é um Salazar, mas bolas, às vezes, parece que parece, hein? E eu vou ser sincero, Sudeste Asiático, porque temos pessoais, Portugal, cada vez que vou aí, as gajas, está tudo maluquinho, os TTs SPs, por amor de Deus, quer dizer, estou a ficar velho, provavelmente estou a ficar velho, sim, faço 50 anos este ano, o mundo de hoje não é o mundo que eu fui criado, com os Patrick Swayze, Don Johnsons, Sean Connery, Pierce Brosnan e por aí adiante, heróis da ação, Rambo, Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, Steven Seagal, foi esse o mundo dos durões e os pintas com as mulheres e com os carros. Já vos contei ontem a história do James Bond, do Profissão Dura do Patrick Swayze, do Ossali Cavalheiro do Richard Gere e por aí adiante. Todos homens duros, lutadores, pintas com as mulheres, militares, carrões, o estereótipo típico do James Bond. Lutador, pintas com as mulheres, todo bem vestido, todo XPTO, o seu Aston Martin, muito inteligente, muito corajoso, muito protetor dos mais oprimidos e um Pintas. A minha alcunha era o Pintas, por acaso. O ego que os seus veem não foi feito por mim, foi muito construído à base da sociedade. O professor tem razão, mas enfim. O Fernando, que agora é advogado, chamava-me o Pintas e chamava-se ele o próprio Pintas 2. Ele tinha um Celica na altura, o Interação Integral também se safava bem com as meninas, também era pintarolas e depois fazia Kung Fu e tal, não creio que tenha chegado assim de negro, tornou-se advogado depois. E acho que foi comando e também era durão e fazia bastante musculação. Quando a gente ia para a praia, as miúdas diziam: os grossos, vocês são os grossos. Que a gente tinha cabedal, eu ainda tenho cabedal, mas na altura tinha mais, não tinha mais, estava com aquelas roupas justas e tal, estilo Bangkok, e que é assim, eu não gosto nada disso, é assim um bocado, enfim, t-shirt molhada como dizia o José Barros. Bem, mas para concluir, vamos para a tese. É isto que eu tenho a dizer, concordo com o Santana Lopes a aportar com o jornalista, porque eu tenho aquelas opiniões de, enfim, dos dias de hoje, não é? Com os costumes e que os valores deles e delas é que são os valores absolutos. Deve estar a ficar velho, tem que me reformar, sim senhor, à vontade. Sudeste Asiático, das 4 à meia-noite, Código Penal, meia-noite às 8 por dedo. Não se pode falar assim, peço imensa desculpa, tinha que ir ficar com o orgulho inflamado, não é? Isso é que é uma pessoa de bem nos dias de hoje. Também, já percebi. Obrigado. Fico muito sensibilizado que os senhores me ensinem a levar no orgulho. Fico muito sensibilizado. Já percebi que isso é que é o futuro da humanidade. Se é o futuro da humanidade, é o futuro da humanidade. O Marcelo Proust tinha razão. Também. Enfim. Vamos para a tese. Curtinho. Este é o primeiro vídeo. Não carreguei ainda a bateria. Se isto for abaixo, é porque a bateria foi ao ar. Não carreguei ainda. Porque eu não consigo ver como eu tapo a câmera, como sabem, nos dias de hoje. Não consigo ver a porcentagem, eu sei quanto é que é a porcentagem antes, e então se já está no vermelho, começa a coisa, só não estou preocupado quando carrego, porque estes vídeos carregam muito os telemóveis, apesar de eu ter um S25 Ultra que é novinho em folha, quer dizer, são telemóveis que são uns canhões, mas mesmo assim têm as suas vulnerabilidades, não é? Bom, tínhamos ficado na lógica circular interna do tio Jacobs. Este é o meu mundo, quer dizer, eu penso como eles, entendem? Sempre a tentar chegar a consensos com o outro lado, a tentar fazer pontes,
a tentar tentar desenvolver a sociedade do ponto de vista filosófico, científico, filosófico, clínico e jurídico, que são as minhas áreas. Pois não tenho mesmo cabeça para andar com polícias políticas criminosas e doentes mentais, tanto na política como nas redes sociais, em terratear com eles. Tenho que fazer o que tenho que fazer, não é? Os senhores já conhecem o que a casa gasta em termos da minha personalidade. Mas quer dizer, recuso-me terminantemente. Aliás, como viram ao longo do meu canal, esse pessoal vai todo ao ar, quer dizer, nem pensar nisso, que eu, quer dizer, alguma vez, com anos e anos e anos de estudo com estas pessoas profundamente moderadas, eu ia mandar bocas, isto e aquilo, continuar como outro. Agora, alguma vez eu sou capaz de estar a viver neste mundo de completos fanáticos. Eu recuso-me terminantemente a sequer a participar nesse registro. À vontade, estão bem uns para os outros. Extrema-direita e extrema-esquerda, bloco de esquerda e companhia limitada de um lado, extrema-direita do outro lado, à vontade. O Chega, creio eu, que não é tão mau, tem lá gente com muita qualidade, espero eu. Eu acho que não estou a ser enganado, mas enfim. Eu gosto muito do André Ventura e do professor Mitai Ribeiro, mas há muito pessoal de lá que eu não gosto, especialmente os beatos. É um bocadinho. É pessoal beato, querem trazer a Igreja Católica para a política, mas já fizemos 2 concordatas no século XX, e uma até foi feita de forma confidencial pelo Durão Barroso, a outra foi feita pelo Salazar, com o Cardeal Sergeiro. Quer dizer, desculpem lá, não é de todo. O mundo não evolui de certeza absoluta baseado em pressupostos religiosos. A religião só fez merda, fez mais bem do que mal. Provavelmente sim, Bruno Forte teve razão, porque o povo é estúpido até à medula, precisa da religião. Mas em termos macropolíticos, macroeconómicos, em termos geopolíticos puros, a religião só foi merda. Mas nunca se matou tanto, a não ser em nome de Deus. Mas pronto, os senhores é que sabem, pronto. É na comunicação e não tanto no indivíduo que é colocada a ênfase. Tínhamos ficado no Jacobs a reconhecer que a sua descrição do seu trabalho pode desiludir. Foi aí que ficámos, agora já encontrei. E continua a frase: esta é a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, eu sei em português, da qual se exclui o indivíduo, porquanto, como refere Jacobs, o direito penal não se desenvolve. Vejam bem o professor Jacobs a dizer isto, estou a parafrasear. O direito penal não se desenvolve na consciência individual, mas sim na comunicação. Até este gancho do direito penal fala da comunicação. Vocês estão a ver, não é? Temos que falar com os outros, temos que tentar perceber o outro lado. Na política, nas redes sociais, não há outro lado. Eu sou o detentor da verdade absoluta. Como os senhores viram muito tempo no meu canal. Não há dúvidas nenhumas que eu sou o detentor da verdade absoluta. Pronto, tá bom. Pronto. Jesus Cristo encarnado, abre os braços, eu sou a verdade e o caminho. Ok. E se os seus atores não podem falar dos comunas de todo, porque os comunas também é a mesma conversa, são a verdade e o caminho. Deu no que deu, tanto uns como outros. As ditaduras diretas e as ditaduras de esquerda arrebentaram com o século XX todo. E ainda arrebentam, mas enfim. O direito penal não se desenvolve na consciência individual, mas sim na comunicação. E se os seus atores são pessoas, as suas condições não se estipulam um sentimento individual, mas sim da sociedade. Lá está o Jacobs a querer dar uma densidade ontológica à sociedade. Não conseguiu. Mas quase. Brilhante. Mas sim a sociedade. Logo, o conceito funcional de culpa é necessariamente descritivo. Coitado, ele tentou e muito. Precisamente na medida em que a sociedade esteja determinada. Reconhecendo Jacobs, por fim, que provavelmente esta descrição neutra, esta exclusão da utopia, ele reconhece que é uma utopia, é o mais chocante na prática de toda a teoria funcional. Apesar disso, se esclarece, estou a ver que eu sou bonzinho com ele, não é? Se eu tivesse a honra do professor Jacobs ser meu arguente, ele ia gostar. Não deixo-lhe dar umas forradazinhas pequeninas, mas ele ia pensar,
jovem, comparativamente com ele sou, este jovem até me percebeu. Até me percebeu. Eu, quando estava à procura de um metodologia para a minha tese de doutoramento em Direito, fui sondar o professor Diogo Pires Aurélio, que tinha-me dado Filosofia Política na Filosofia. E tinha-me dado uma grande nota, 17, o que é, se não me falha a memória. E ele gostava muito de mim, tinha sido assessor do professor Cavaco Silva, o professor Diogo Pires Aurélio. E eu disse, essa pessoa, tu não queres ser meu orientador e tal. Pai, eu não sou jurista, desculpe lá, eu sabe que eu gosto muito de si, mas eu não sou jurista, os meus colegas juristas são capazes de chatear. Porque foi muito difícil encontrar um orientador, o ideal seria o Conselheiro Sousa Brito, porque tinha que ter conhecimento filosófico e jurídico. Avançado. E também psicanalítico, pensava eu na minha utopia, não é? Muito difícil. Aliás, o professor Luís Duarte Almeida, o craque dos craques, que é já catedrático na Nova, o tal que estava professor catedrático de jurisprudência em Edimburgo, na Escócia, agora já está na Nova, ele doutorou-se em Oxford, e eu, quando lhe solicitei, porque lá está, filósofo de Direito e tal, não penalista, mas filósofo de Direito, é capaz de dar, ele respondeu-me, quando eu lhe enviei o meu currículo e as minhas coisas, quando viu, tu sei doutoramento e já doutorado em filosofia, nossa senhora, ele disse, não tenho competências para o orientar, tenho esse e-mail, tenho com grande nostalgia esse e-mail guardado. E eu, sou pessoa, com certeza que tem. E ele, coitadinho. Tanto o professor Pires como o professor Luís Duarte Almeida recuaram. Coitados, não tinham competências, tinham os dois cá por nós. Tinham os dois. O meu ego também não é assim tão exagerado como os seus dizem, mas enfim. Eu sou muito mais humilde do que os seus pensam. Eu só sou arrogante aqui nas redes sociais porque os seus são uns filhos da puta analfabetos. Peço imensa desculpa, não se pode falar assim. Voltando à questão. Esta exclusão da utopia é o mais chocante na prática de toda a teoria funcional. Apesar disso, se esclarece, não pretendo afirmar que deva ser assim, senão que é assim. Humilde, o professor Jacobs, levou tanta tarefa, coitadinho, diz o professor Jacobs na Código Penal e Funcionalismo e no Direito Penal Alemão, em ZSTW 1995107 pp, páginas, peço desculpa, 843, 876. Grande homem. Ele iria gostar de mim, ele conhece-me, não é? Ele não sabe que eu nunca lhe disse que o trabalhei tanto na minha tese, nunca lhe disse. Porque depois também está-se a inquinar um bocado as argoências, porque eles podem enviar as argoências, não convém os seus também estarem a meter cunhas, né? Eles são muito certinhos, não é? A nota 19 do artigo 71 do Código Penal, que como sabem é a determinação da medida da pena, quanto tempo é que vão para a cadeia, em vez de levar com o martelo, levam com a chancela penal, se calhar é melhor a chancela penal, não? As circunstâncias podem ser modificativas ou de caráter geral, as circunstâncias modificativas alteram a moldura penal, mas não são tomadas em conta para certos efeitos, como os da contagem do prazo de prescrição do procedimento criminal, artigo 118, número 2. As circunstâncias de caráter geral alteram a pena concreta. Quer uma, quer outras podem ser agravantes ou atenuantes. Artigo 71 do Código Penal. Para concluir, vamos só um bocadinho, eu gosto de estudar a matéria, e gosto de estudar Código Penal e Código de Processo Penal, como sabem. Ontem fomos para o volume 2, vamos hoje para o volume 1 do Código de Processo Penal. Tínhamos ficado na nota 20 do artigo 127 do Código de Processo Penal, que é, como sabem, a livre apreciação da prova, que é muito importante, como é que os outros juízes apreciam a prova. Número 20, nota 20, crítica, Código de Processo Penal, volume 1, apresentado pelo professor Pinto Albuquerque, como toda a gente sabe. Não estou sempre a repetir, quer dizer, se não veem os vídeos em aula, não veem. Crítica de decisão favorável ao arguido pelos meios de comunicação social. Não viola a presunção de inocência à absolvição em processo civil dos jornalistas processados por difamação pelos magistrados que preferiram decisões, nem a propósito, passava a adivinhar, que preferiram, foi o tema 2, que preferiram decisões favoráveis ao arguido em processo criminal e em processo de divórcio.
tendo os jornalistas criticado a conduta parcial dos magistrados ao longo dos processos, e as relações dos magistrados com o arguido. Acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Diaz and Gisels versus Bélgica, de 24/2 de 97, mas viola a liberdade de expressão o indeferimento de meios de prova apresentados pelos réus jornalistas no processo civil. Toma lá que já almoçaste. Mesmo que esses meios de prova possam pôr em causa decisões de arquivamento proferidas em processo criminal. Acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Diaz and Gisels versus Bélgica, 24/2 de 97. Como também viola a liberdade de expressão o indeferimento de meios de prova apresentados pela defesa de jornalistas em processo criminal por difamação. Toma lá que já almoçaste. Quando se mete injúria e difamação e denúncia caluniosa no meio, a liberdade de expressão ganha sempre. Sempre, porque os senhores não podem insultar os outros. Eu peço desculpa, a liberdade de expressão perde sempre, porque os senhores não podem insultar os outros, não podem criticar os outros. A liberdade de expressão ganha sempre, mas a vossa, não a quem acusa, é isso que eu queria dizer, claro. A liberdade de expressão, para exercerem o vosso pensamento, sim, mas para prejudicarem os outros do ponto de vista pessoal e profissional, já não. Se um humorista está na brincadeira é uma coisa, se um humorista prejudica profissionalmente os outros é outra. Então, se forem pessoas com intenções criminais e com consequências jurídico-criminais, bom, então aí é que aqui, como a pessoa pedal porque é que diz, a coisa inquina por completo, viola por completo a presunção de inocência, como é evidente. Mesmo que esses meios de prova possam pôr em causa decisões de arquivamento proferidas em processo criminal contra as pessoas visadas pelas notícias dos jornalistas, toma lá que já almoçaste, e que são queixosas no processo por difamação instaurado contra os jornalistas. Pois, se a Joana Marques e eu e outros afins vão para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, como é evidente, a Joana Marques é encostada à parede e eu ganho, e os anjos também. Acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Dalban vs Roménia, GC, de 28/9/99. No caso da Joana Marques não houve crime cometido, houve questões processuais do processo civil, não é do processo penal. No meu caso foram crimes cometidos muito graves. No caso da Joana Marques, a rapariga estava na brincadeira com os anjos, é muito diferente. Um abraço, muito obrigado.